Hoje um dia com muitos detalhes que evocam semelhanças históricas, paralelismos históricos, né? O ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, por exemplo, chegou ao Alasca vestindo um moletom com a inscrição CCCP, né? A sigla em russo para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Segundo ele, o objetivo de Moscou era apresentar uma posição clara e compreensível para Donald Trump, né? Sem falar também no frango a Kiev, né? Que foi servido, acho que a delegação russa, não foi isso, Lorival? Sim. Para os analistas russos, a imprensa russa que foi até lá. E aproveitando esses dois detalhes, Lorival, eu queria colocar nesse bloco esse contexto histórico, do ponto de vista de um paralelismo histórico. Hoje, ao longo do dia, ao longo da semana, foi muito lembrada a Conferência de Munique, em 1938, Tchecoslováquia cedida pelas potências ocidentais à Alemanha nazista para evitar a guerra, levou à guerra no ano seguinte. E também algum paralelismo com 1945, Conferência de Yalta, a divisão do mundo entre Churchill, Roosevelt e Stalin. Você vê semelhança do que está acontecendo hoje com esses momentos históricos? Vejo. Começando pelo abrigo, né, usado pelo Lavrov, a primeira vez que eu encontrei com o Putin, que foi em 2002, quando o Fernando Henrique foi visitar, eu estava no Kremlin, 7 da manhã, e ele passou por mim com um abrigo da União Soviética, indo correr ali nos jardins do Kremlin. O mestrado dele, nos anos 90, na Universidade de São Petersburgo, foi sobre a necessidade de manter as antigas repúblicas soviéticas dentro da órbita geopolítica russa. E, em 2005, ele fez um famoso discurso sobre o Estado da União, em que ele definiu o fim da União Soviética como a maior catástrofe geopolítica do século XX. Então, União Soviética é apenas mais um nome para o Império Russo, né? Uma embalagem ideológica, uma narrativa ideológica que foi interessante, né? Deu legitimidade, uma aparência de legitimidade ao que é um simples imperialismo de uma nação, né? E essa experiência que a Europa tem com negociar a paz, entregando territórios de quem não está na negociação, de quem é mais fraco, realmente é muito traumática, né? O presidente da Tchecoslováquia, depois de 3 reuniões do Neville Chamberlain, na época primeiro-ministro britânico, com o Hitler, em outubro de 1938, foi acordado no meio da noite no Castelo de Praga pelo embaixador britânico em Praga para comunicar-lhe que ele tinha que entregar os Sudetos, que a Alemanha estava ameaçando de ocupar, né? E aí isso foi entendido pelo Hitler como um incentivo para seguir ocupando, né, o resto da Europa. E daí surgiu esse termo appeasement, né, apaziguamento, que é uma vergonha na história do Reino Unido e da França. E essa reunião de hoje lembra isso, né? Depois vamos comunicar à Ucrânia o que nós decidimos. É por isso que a Europa não embarca nisso, porque ela sente culpa em relação a isso, e não só com relação à Alemanha nazista, no caso a Tchecoslováquia, mas com relação à própria Ucrânia, porque em 1994 os Estados Unidos e a Europa, incluindo o Reino Unido, convenceram a Ucrânia a abrir mão de seu arsenal nuclear, oferecendo em troca garantias da soberania da Ucrânia, né? Então, e aí de novo, em 2014, 2015, 2014, quando a Rússia começou a invadir a Ucrânia, também houve os acordos de Minsk, de setembro de 14 e fevereiro de 15, em que o Putin, com a moderação dos Estados Unidos, da Europa,
se comprometia a fazer uma trégua e continuou violando e ainda culpando a Ucrânia por essa trégua. Então são muitas lições que a Europa não quer repetir. Vitélio, pela colocação do próprio Lorival e da maior parte dos analistas, o que vem por aí não é coisa boa. Só que, diferentemente dessas épocas, os europeus hoje parecem muito mais de mãos atadas, sem força bélica, sem força econômica e sem força geopolítica para contestar essa ordem que a China, os Estados Unidos e a Rússia tentam desenhar para o mundo. Como você vê a Europa de agora diante desse cenário que as três potências, vamos dizer assim, estão impondo ao mundo? Olha, Caio, eu vejo a Europa como um grupo de países com 450 milhões de pessoas, com 10 vezes o PIB da Rússia, são 16 trilhões de dólares, com uma indústria bélica imensa, com empresas de ponta em praticamente todos os países, na Suécia, na Itália, na Alemanha, na França, até no Reino Unido, se a gente considerar a Europa fora da União Europeia. A Airbus, por exemplo, a maior produtora de aviões do mundo, é uma empresa europeia. Eu vejo uma Europa desiludida com uma nova geopolítica, que foi a geopolítica que imperou por 80 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando era mutuamente interessante, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos, terem uma parceria estratégica de defesa coletiva. Essa Europa, ela acordou, porque se nós olharmos para a Europa com seu plano de investimento de 800 bilhões de dólares em defesa nos próximos anos, se nós olharmos para uma OTAN que no primeiro mandato do Trump ele brigava para os países investirem 2% do PIB, e que na época só 3 chegavam a isso, e hoje são 23, a OTAN está com 32, e eles estão aceitando investir 5% do PIB, nós vemos que a Europa se ergue como um ator geopolítico relevante, fazendo pressão, inclusive, sobre a China para que pare de financiar o esforço de guerra russo se a China tem interesse em continuar negociando com a Europa. Ao mesmo tempo, a União Europeia acabou de fechar um acordo com os Estados Unidos de 15% de tarifa, que pode não parecer interessante, mas que faz um investimento de 750 bilhões de dólares em gás liquefeito dos Estados Unidos para substituir de vez o gás russo. O objetivo é acabar com a compra de gás russo até 2027. Hoje é cerca de 10%, era 45% antes da guerra, e de 600 bilhões de investimento geral nos Estados Unidos, dos quais 150 bilhões deve ser na indústria de defesa. Então, a Europa, longe de ser um ator geopolítico desimportante, é um ator geopolítico que começa a acordar e que tem meios para se tornar mais relevante, Caio. Aproveitando a citação do Vitélio sobre a China, Sandro, vamos colocar essa terceira potência aí nesse redesenho todo. Aparentemente fica uma coisa muito clara para a gente, né? Uma divisão de 3 lideranças mundiais dividindo o mundo por áreas de influência. Mas não tem um risco grande aí? Eu quero colocar principalmente Taiwan nisso, né? A China considerar, porque Taiwan é uma zona de influência delas, mas reivindicada aqui também pelo Ocidente. Qual a estabilidade que essa nova ordem dá ou não dá ao mundo? A estabilidade, Caio, que você me pergunta, seria, para fazer uma figura de linguagem, a estabilidade de um prego martelado em areia. Literalmente, a questão de Taiwan é uma questão muito clara, ela tem uma ligação com a Ucrânia. O Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China, disse a comissários europeus há 3 semanas atrás que não interessava à China uma derrota russa na Ucrânia, porque isso redirecionaria toda a atenção do Ocidente e dos Estados Unidos para Taiwan. Então, para os chineses, é interessante que esse conflito se estenda no tempo. Talvez seja mais interessante para eles que o conflito se estenda até mesmo do que para os próprios russos. Então, aqui nesse cenário que a gente está vendo é que Taiwan é o barril de pólvora, Taiwan é a questão que mobiliza tanto americanos no Pacífico quanto chineses. A gente tem que lembrar do papel central que a Ásia tem para a economia global. O século XXI é o século da Ásia como a principal região de troca econômica do globo. Esse deslocamento de eixo econômico já ocorreu e a gente vê cada vez mais uma China reafirmando-se em suas fronteiras, a depender da lente que a gente olha, a gente pode dizer que é agressiva
ou que ela está simplesmente colocando forças em suas fronteiras porque ela quer quebrar aquilo que ela considera como as três linhas de ilhas que bloqueiam o acesso da China para o mundo. E isso não é algo de agora, é algo que a China vem se planejando desde 1990. É um processo que começa em 90 e está planejado para terminar até 2040. Então, Caio, o que a gente está vendo aqui claramente é uma reorganização, mas você citou o ponto fulcral que pode derrubar toda essa ordem que interessa ao Trump. E a gente tem que lembrar uma coisa: ah, enquanto o Vitério falava, o Lorival falava no bloco anterior também, eu lembrava de uma coisa: Trump não é um presidente que deseja usar a força. Ele é um presidente que gosta de levar as discussões sempre para a arena comercial. Ele tem um objetivo egóico, segundo alguns biógrafos e alguns analistas da sua vida, que é o de obter um prêmio Nobel da Paz nesse mandato, nesse segundo mandato, e ele tem perseguido isso. E talvez os sucessos que ele tenha tido, em muito menor grau, com o enfrentamento que houve entre Índia e Paquistão e Tailândia e Camboja, tenham estimulado ele a tentar essa cartada de uma nova, de trazer a Rússia de volta para o jogo. Então, o que a gente está vendo aqui, Caio, é uma perigosa mistura de vaidade com uma política internacional extremamente arriscada. Muitas vezes, ao longo da história, essa mistura não terminou bem.